pecado e a morte. O pecado e a morte. E a Bíblia diz que o pecado passou todo o homem, também a morte. Trouxe um prejuízo realmente grande. Mas a Bíblia diz também que por um ato de obediência também de um homem veio o perdão e a vida. O perdão para anular a morte, o pecado, e a vida para anular a morte. E nós sabemos que a morte, ela é um inimigo terrível, forte, porque será o último inimigo que Cristo vai vencer, mas vai ser vencida. É o último inimigo, mas vai ser vencida. A vida vai prevalecer. A vida vai prevalecer. E então, nós encontramos tudo isso no capítulo 5, que antecede onde nós lemos, para toda essa história, né? No 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela desobediência de um, muitos serão feitos, pela obediência de um, muitos serão feitos justos, né? Então, o mundo, ele vive a influência, a humanidade vive a influência dessas duas mensagens. Esta mensagem do pecado e da morte, ela veio com muita antecedência, muito primeiro do que a mensagem do perdão e a vida. Por isso ela se espalhou com facilidade, né, entre toda a humanidade. Porque houve tempo suficiente, né? Ela se enraizou. Quando Cristo veio, já pegou um mundo muito complicado, né? Muito complicado. Mas a Bíblia Sagrada também nos informa que, mesmo que custou a morte do segundo homem, mas aquele plano que foi montado no céu por Deus, um plano completo de salvação, que foi montado por Deus no céu, foi implantado na terra. Todo o plano foi montado no céu. Quando Cristo veio, então, ele trabalhou dentro daquele plano. Ele trabalhou dentro daquele plano. Ele cumpriu com aquele plano. Né? Ele cumpriu com aquele plano. Então, amados e queridos irmãos, nós sofremos a influência do pecado e da morte até hoje. Mas, porém, nós, os evangélicos, temos muito que dar graças a Deus. Temos muito que dar graças a Deus, porque o Senhor nos escolheu e nos chamou. Amém. E nos chamou. Hoje, nós ficamos livres. O crente que obedece, o crente que ama a Deus, o crente que procura fazer a vontade de Deus, mesmo na sua debilidade, mesmo na sua pouca força, mas ele está em escape do pecado e da morte. Ele tem que dar graças a Deus. Nós temos que dar graças a Deus, porque hoje somos um povo livre. E então, amados irmãos, Paulo falou, ou até fez essa pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque no tempo de Paulo havia um pensamento, e como esse pensamento existe até hoje. Não parou, não. Havia na época de
Paulo o pensamento de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu recebi Cristo, eu recebi a graça, eu posso continuar. Eu posso continuar no pecado. Agora eu estou salvo, agora eu estou livre. Né? Hoje também existe crente com esse mesmo pensamento. Com esse mesmo pensamento, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é tanto assim como os pastores pregam, não. Não é tanto assim como eles ensinam, não. Não é tanto, não. Eu posso viver mais à vontade. Eu posso ir aonde eu quero, eu posso fazer o que eu quero. E tem muito cristão vivendo isso aí. Tem muito cristão vivendo isso aí. E então, amado irmão, veja que coisa interessante. Então, vivemos estas duas influências. A mensagem que trouxe o pecado e a morte e a mensagem que trouxe o perdão e a vida. O perdão e a vida. E então existe essa guerra desde o princípio, esse confronto. Existe esse confronto dia e noite. Né? E Deus nos chamou para sermos representantes desta mensagem que trouxe o perdão e a vida. Jesus veio para isso, escolheu 12 apóstolos, preparou eles e disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E pregai o Evangelho. E então, amado, nós temos muito que agradecer a Deus como crente, pela oportunidade que nós tivemos. Temos muito que dar graças a Deus, temos que honrar isto que hoje nós temos que honrar, temos que valorizar isto que hoje nós temos. E então, amado, veja bem no versículo 19 desta mensagem. Nós já lemos, né? Já lemos. Veja bem também uma coisa importante que nós devemos observar. A desobediência é o caminho para todo mal. Ele é o caminho para todo mal. A desobediência traz sério prejuízo para o ser humano. É Romanos 5, já falando. E o segundo, a mensagem do perdão e da vida. Em João 10, capítulo 10, versículo 10, vamos dar uma corridinha na Bíblia aí. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Esta é a mensagem do segundo homem. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E então somos possuidores deste bem. No livro de Romanos, aonde nós lemos, no capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O salário do pecado é a morte. Estamos livres. Estamos debaixo da graça. Estamos livres. Já estivemos lá. Já passamos por lá. Já vivemos a influência da primeira mensagem. Todos nós. Já passamos por lá. Eu fiquei lá até os 18 anos e meio. Nessa idade o Senhor me chamou. Eu não sei quanto tempo você passou lá, vivendo a influência da primeira mensagem. Não sabemos quanto tempo você passou por lá, mas o Senhor foi lá te buscar. E Ele continua indo. Ainda existem milhares de ovelhas perdidas da casa de Israel, que ainda está vivendo a influência da primeira mensagem. Mas Jesus vai lá. É dele. Esteja no mundo do crime, matando, roubando, adulterando, esteja ele fazendo o que estiver fazendo, o Senhor vai lá buscar. Ele vai lá buscar o que é dele, ele vai lá buscar. Não resta dúvida, ele vai lá buscar. E então, amado, olhando para Adão e Jesus, fica fácil para o ser humano escolher. Fica fácil. Fica fácil. Josué falou com o povo naquela época: se vos parece mal servir ao Senhor, então escolhe a quem servir. Escolhe a quem servir. Mas Josué, como pregador, como líder, ele mostrou a sua posição, dele e da sua família. A liderança da igreja tem que ter uma posição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. E com aquela posição, fez com que o povo voltasse atrás, repensasse, de não deixar o Senhor. Foi Ele que nos tirou do Egito, foi Ele que nos tirou da casa da servidão, foi Ele que nos guiou pelo deserto, foi Ele que fez isso, foi Ele que fez aquilo. Também nós vamos servir ao Senhor. Amém? Vamos servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ficou fácil para escolher a quem servir. Olhando para o versículo 16 e 17 deste livro que nós lemos, diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois também servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida. Mas no versículo 17 diz: mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fosse entregue. Então, a humanidade, ela se torna servo daquele que ela escolhe. O ser humano, o homem e a mulher. Não, eu quero Adão. Então vai ser servo de Adão. Não, eu quero Cristo. Então vai ser servo de Cristo. Você, todos nós, qualquer ser humano vai ser servo daquele que ele escolher. Vai ser servo daquele que ele apresentar. Ou do pecado para a morte, ou da justiça para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ficou fácil, né? Ficou fácil. E então, vamos
ver por que é melhor escolher Jesus. Por que é melhor escolher a Jesus? Veja aí no Salmo 119, 30. Rapidinho. Salmo 119, 30. Salmo 119, 30. Davi disse assim, ele fez uma escolha. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confunda. Uma boa escolha. Agora, abra a sua Bíblia em Lucas 16, 13. Não feche a sua Bíblia. Eu nunca mandei a igreja fechar a Bíblia em qualquer culto durante todo o meu ministério. Eu mando que a igreja fique com a Bíblia aberta. Eu nunca mandei. Se isso é fora de ética, então eu sou pastor fora de ética. Eu não mando igreja fechar a Bíblia, eu mando que fica aberta e que acompanha. Lucas capítulo 16, versículo 13, diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é a riqueza. Não pode, não tem forma. Ou escolhe um, ou escolhe outro. Escolhe outro. Tem que ter uma escolha, tem que fazer uma escolha. Sem uma escolha não tem como viver a vida cristã. Não tem. Então, nós tivemos a graça de escolher Jesus. Veja Daniel, capítulo 7, versículo 14. Porque é importante escolher Jesus. Daniel, capítulo 7, versículo 14. Vamos correr para nós chegar aonde queremos. Veja bem, vamos descobrir por que é importante, né? Porque temos que louvar a Deus, porque hoje nós temos Jesus. E foi-lhe dado o domínio e a honra, o reino, para que todos os povos, nações, língua o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Vale a pena servir a Jesus ou não? Vale a pena. Vale a pena. Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. Está escrito assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Todas as coisas foi me dada pelo Pai. Se nós for também para o livro de Mateus 28, 18, Jesus disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Todo o poder. Vale a pena servir a Jesus ou não? Vale a pena se empenhar para ser um cristão obediente ou não? Vale a pena consagrar a nossa vida ou não? Ou não? João 17, versículo 3. Também tem uma palavra de Deus para nós. Está escrito assim:
E a vida eterna é esta: que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? A vida eterna gira em torno disso aí. Crer em Deus, crer em Jesus. Obedecer a Deus, obedecer a Jesus. Aleluia. Todos nós sabemos que o novo nascimento acontece lá no princípio. Quando nós aceitamos Jesus, o novo nascimento, para acontecer, tem que acontecer uma coisa primeiro. Primeiro, tem que haver em nós uma verdadeira conversão. Tem pessoas que entregam a sua vida a Jesus e entregam de verdade. Tem pessoa que aceita Jesus, aceita de verdade. De verdade. E tem pessoas que diz que aceitou Jesus, que nem com 10 anos de igreja, nem com 20 anos de igreja, nem com 40 anos de igreja, ele não consegue passar pelo novo nascimento. Ele não consegue. Eu já vi isso muito e creio que você já viu. E a própria Bíblia ensina isso. Muito chamado e poucos escolhidos. Muito chamado e poucos escolhidos. No novo nascimento tem que haver um milagre. Alguém tem que morrer. E quando nós batizamos, esse milagre só acontece na vida daquele que se converte de verdade. Morre com Cristo no batismo, é sepultado com Cristo no batismo, e no batismo é ressuscitado. Morte e ressurreição. Esse milagre só acontece naquele que entregou a sua vida de verdade. De verdade. Com toda sinceridade. Com toda sinceridade. Então, há muito cristão que até agora não entendeu a graça. Não, eu estou salvo, o Senhor deu a salvação pela graça. E eu digo que pela graça, só pela graça, eu não consigo ser salvo e nem você. E quem diz isso é a Bíblia. E nós vamos mostrar isso hoje. Porque a salvação não depende só da graça. A salvação tem dois lados. A Bíblia mostra que tem dois lados. Não só um, mas dois lados. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. A salvação tem dois lados. Vamos ver isso no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. Do lado de Deus é graça e do lado humano é fé. Jamais eu tomo posse da graça se eu não tiver fé. Jamais. Jamais. Então, a salvação tem dois lados: graça e fé. Da parte do ser humano tem que haver fé. Tem que haver fé para aceitar a graça, para tomar posse da graça, do direito
de salvação que Deus nos deu. E então, amado irmão, e o que existe? E o que existe após a graça? É só a graça? Não tem mais nada depois dela? Não existe nada depois da graça? Eu estou salvo, você está salvo, não tem mais nenhum dever, não tem mais nenhuma obrigação, não existe nada após a graça. Aí que está o problema. Aí que está o problema. Aonde muitos tropeçam. Aí que está o problema. Do muito chamado e pouco escolhido. Porque pós a graça existe dever para nós cumprir. Após a graça existe normas para ser cumprida, obedecida. Existe dever, existe norma, existe norma. Aqui no capítulo 6 de Romanos nós encontramos uma: andai como ele andou. É uma dos deveres, é uma norma que acontece depois da graça. Anda como ele andou. Andai como Cristo andou. Então existem regras, existem deveres que devem ser cumpridos. E nós, os pregadores, não é nós, pastor, não, é nós, pregador, todos que receberam da parte de Deus a graça para pregar e ensinar. Há uma imensidade de coisas que devem ser ensinadas depois da graça, que deve ser aplicado depois da graça. E então, da graça até a eternidade é um caminho realmente longo. Realmente longo. Da graça até a eternidade. É um caminho longo. Tanto Marcos como Mateus escreveram que nós haveríamos de ser perseguido, odiado, isso aqui. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Depois da graça. Muitas coisas haveriam de acontecer. Ser odiado, ser perseguido, ser maltratado e tal. Mas o que perseverar até lá, até o fim, esse fim nós podemos falar de duas formas: o meu dia, a minha morte natural, ou então Jesus que pode vir a qualquer hora. Eu tenho que estar perseverando. Eu tenho que perseverar porque eu posso ser chamado por Deus amanhã. Eu posso ser chamado por Deus esta noite. Eu não tenho nenhuma garantia que eu vou chegar lá em casa vivo hoje. O Senhor pode me chamar. O que importa é que eu esteja perseverando, ou para o meu dia natural, ou para a vida de Cristo. Eu tenho que pensar nisso aí. Eu tenho que pensar nisso aí. Vamos ver rapidinho 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Rapidinho, nós vamos correr, eu já estou encerrando. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Deveres que existem para nós cumprir depois da graça. Depois da graça. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade
que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Tudo depois da graça. Agora quer ver mais? Vai aí um pouco, volta aí para Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Não vou ler tudo, mas você lê lá na sua casa até o versículo 17. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 até o 17. Você lê na sua casa, ceia, tudo depende do que acontece depois da graça. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Nós fomos mortos e sepultados pelo batismo. Hoje nós pregamos que somos ressuscitados em Cristo. Todos nós pregamos. E após isso aí, agora pensa no que é de cima. Pensa o que é de cima. Busca o que é de cima. Aleluia. Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O crente que teme a Deus, a sua vida está oculta em Deus. O demônio pode procurar ela 24 horas por dia, que não vai encontrar. Não vai encontrar. A vossa vida está escondida. E então, outra mensagem semelhante a esta que acontece depois da graça, que está depois da graça, Efésios capítulo 4, versículo 20, capítulo 4, versículo 17 a 32. Efésios capítulo 4, 17 a 32. Olha aí uma série de deveres, olha aí uma série de normas, olha aí alguma coisa que devemos cumprir. Devemos cumprir. Graça. O que significa graça? O que significa graça? Graça significa amor de Deus, que salva o homem, que salva as pessoas e que conserva as pessoas unidas com Ele. Amém? Isso é graça. Amor de Deus, que salva as pessoas e conserva eles unidos com Ele. Deus gosta que você esteja perto dele. Deus tem prazer que o Senhor fica perto dele. Deus tem prazer de ver as irmãs pertinho dele, junto dele. Junto dele. E então, amados irmãos, graça significa a soma das bênçãos que uma pessoa recebe de Deus sem merecer. É a soma das bênçãos de Deus. Graça é a influência sustentadora de Deus que permite que as pessoas continuem firmes nele, permanente nele. Amém? Romanos 5,17. Graça, louvor e gratidão. Salmo 147, 7. Graça, boa vontade e gratidão. Quando o anjo foi lá, em Lucas 1,30, foi ao encontro de Maria e falou: Maria, você achou graça diante de Deus? Você achou graça do seu ventre? Há de nascer o Salvador, aquele que há de ser chamado Jesus. Graça significa bondade, sem preço, sem um valor financeiro para adquirir ela, sem obra, sem sacrifício.
A graça foi um dom de Deus, dado a nós, gratuitamente. Nós não pagamos nada pela graça. Nada pela graça. Ele não requer valor financeiro e nem sacrifício. E nem sacrifício. Então, amado e querido irmão, terminando, vamos ver no livro de Efésios 1,19. 1,19, já aconteceu. Efésios 1,19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi da vontade de Deus que toda a plenitude, tudo habitasse em Cristo Jesus. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no outro tempo ereis estranho, inimigo, todos nós passamos por isso aí, inimigo, no entendimento, pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade, se na verdade, o pastor Sebastião, permanecer fundados e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Amém? Amém. É se um pastor permanecer. É se eu permanecer. Tem um se aí. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ler o último versículo. O último versículo para nós encerrar. Vamos ler Atos capítulo 5, versículo 31. Vamos ler primeiro Atos 2, 31, depois 5, 31, bem juntinho com o outro. Atos, capítulo 2, versículo 31. Nesta provisão sobre o seu trono, para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que nós somos, todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Agora capítulo 5, 31, que diz: Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Amém? Foi para isto que Deus elevou Cristo. Aleluia. Então,
Amados irmãos, nós somos possuidores da graça. Da graça. E agora, vamos pedir que o Espírito Santo nos orienta e nos dê graça para entender e para cumprir tudo aquilo que está após a graça. Após a graça. É isto que eu faço todo dia. Todo dia eu peço o Espírito Santo. Me dá mais condição para te servir. Me dá mais condição para te servir. Isso é todo dia. Me dá mais condição. Eu estou fazendo na igreja da Radeiro, toda terça-feira eu estou lá, terça e quinta, pedindo os membros que ninguém fosse nesse horário. Ninguém fosse. Nem homem, nem mulher. É o horário meu com Deus. Meu com Deus. Então eu estou tendo liberdade para falar com Deus. Você precisa de um momento seu com Deus. Só você. Só você. As esposas precisam de um momento com Deus. Só você. Cada pastor precisa de um momento com Deus. Só você. Só você. Só você. E nesse horário, eu faço 1 hora de oração. E faço 3 horas de leitura bíblica. Na terça e na quinta. E Deus tem abençoado. Que Deus abençoe o Espírito Santo. Glória a Deus.